Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, o que mais me atraiu no Leandro foi aquele jeito que ele tinha, sabe, aquela timidez, aquele jeito assim de bom moço. Desde que comecei a trabalhar ali na empresa, ele foi o único que despertou alguma coisa em mim. O detalhe foi que outros rapazes até se aproximaram. Teve 2 que me chamaram para sair, mas quem eu realmente queria que me convidasse, esse mal conversava comigo. Sabe, o fato é que aquela sua carinha de bom moço me encantou. E aos poucos, aquele encanto só foi aumentando. Até porque com o tempo, acabei descobrindo que não era só tipo que ele fazia. Ele realmente era um rapaz assim, sabe, cheio de qualidades. Daquelas pessoas assim, raríssimas de se conhecer. Olha, eu dei tanta mostra de que estava interessada nele. Como trabalhávamos na mesma sala, volta e meia eu puxava assunto com ele. Às vezes, inclusive, falava alguma coisa assim, para dar a entender que eu estava sentindo alguma coisa, mas ele nunca tomava iniciativa nenhuma, sabe? Ou não sei se ele não percebia, ou se fazia de desentendido. Um dia, inclusive, lembro que eu falei: nossa, tá um dia tão gostoso hoje, né? Tá bom pra tomar um chopinho gelado depois do serviço. Você não acha, Léo? Ele só olhou pra mim, comentou alguma coisa, mas acho que não se ligou que eu tava dando uma indireta. Ou, repito, não se ligou, ou de repente fingiu que não entendeu. Qualquer outro teria aproveitado aquela deixa e me chamado para sair. Mas ele não. Quer dizer, repito, talvez ele até tenha se tocado, mas quem sabe não estivesse mesmo assim. Aliás, cheguei a pensar nisso, inclusive. E, olha, fiquei tão desanimada. O Leandro não era o rapaz mais bonito do mundo. Ali mesmo na empresa, tinha outros rapazes assim, até mais bonitos que ele. Mas sabe quando você se interessa assim, só por aquela pessoa? O jeito dele me conquistou. Podia vir um príncipe me chamar para sair, que eu continuaria só tendo olhos pro Leandro. No fim, como ele não tomava iniciativa nenhuma, acabei fazendo alguma coisa eu. Perguntei assim, na cara dura, se ele não queria beber alguma coisa comigo depois do serviço, escutar uma musiquinha, conversar. E olha, para minha alegria, não é que ele aceitou. Nessas alturas, eu já sabia bastante coisas da sua vida. Seus pais eram separados, ele morava com o pai, tinha uma irmã caçula, mas essa morava com a mãe. Sabia também que seus pais não se bicavam, há tempos que nem se falavam, nem se viam. Olha, o fato é que, mesmo correndo o risco de parecer oferecida, eu praticamente me atirei nos seus braços. Queria que ele percebesse o meu interesse. Sabe que eu estava afim de ficar com ele. Naquelas alturas, aliás, acho até que o que eu sentia era mais até do que uma simples atração. Quem sabe até já estivesse meio apaixonada. E eu digo isso porque não consegui tirar esse homem do pensamento. Quando a gente se beijou pela primeira vez, detalhe, mais uma vez, fui eu que tomei a iniciativa de beijá-lo. Olha, eu me senti no céu. Sabe aquele beijo gostoso, suave, cheio de sentimento? Eu acho que eu nunca tinha me sentido tão bem com uma pessoa. O que só me fez ter certeza ainda maior de que eu realmente estava querendo alguma coisa séria com ele. Começamos a sair e nossa primeira vez aconteceu no terceiro encontro. Olha, foi simplesmente maravilhoso, gostoso demais. Mas sabe quem é que fez o pedido de namoro? De novo eu. Quer dizer, não foi bem um pedido, né? Só falei aquilo depois que a gente fez amor.
Leandro, olha, eu queria que você soubesse que eu não sou o tipo de garoto que costuma só ficar, viu? Eu gosto de coisa séria. Ele deu um sorrisinho e falou: eu também sou assim, Monique. Puxa, tá falando sério? Que bom então, né? Quer dizer então que a gente tá namorando? Ele só balançou a cabeça e sorriu. Ali na empresa, todo mundo sabia que a gente estava ficando junto. Só que não ficávamos trocando demonstrações de carinho na frente de todo mundo. Era só da porta para fora, até para evitar problemas, né? Depois de 2 meses, eu conheci a sua mãe. Ele combinou com ela, nos encontramos no centro para um almoço. E olha, pelo jeito, ela gostou de me conhecer. Aprovou o nosso namoro. Fiquei tão feliz. E ela também parecia ser, assim, uma excelente pessoa. Somente depois de 3 meses é que fui conhecer o seu pai. Um sábado, saímos da firma e demos uma passadinha na casa dele. E uma coisa eu digo, viu? Eu de saída achei aquele cara muito esquisito. Para começar, ele tinha se casado de novo. Só que sua mulher era bem nova. Aliás, parecia ter regularidade comigo. Até comentei isso com o Leandro. Nossa, como é novinha essa mulher do teu pai? Ele só olhou para mim, concordou, mas não fez nenhum comentário. Quando eu digo que achei o pai dele assim meio esquisito, foi porque nesse dia, inclusive, primeiro dia, hein? Ele ficou me olhando de um jeito assim muito malicioso. Sabe quando a pessoa fica te medindo? E depois que demos as costas para ele, olha, parecia que eu podia sentir o seu olhar me acompanhando. Não sei explicar, mas não fui muito com a cara dele. Mas não fui mesmo. Que Deus até me perdoe, mas sabe aquele olhar de tarado? Peço até desculpa pelo meu jeito de falar, mas era bem assim que ele me olhava. Aquele olhar assim de tarado. Só que, claro, não comentei nada com o Leandro. Imagine, tinha acabado de conhecer o pai dele, jamais iria falar alguma coisa desse tipo. Nesse dia, mesmo com a mulher dele ali do lado, ele ficou olhando para mim assim, daquele jeito esquisito. Sabe, respeito zero. Tanto com a mulher dele, que estava ali do lado, tanto com o próprio filho, e comigo também, né? Porque eu não me senti nada bem com tudo aquilo. Numa outra situação, em que estive na sua casa, o seu Geraldo aproveitou que estávamos somente nós dois ali na sala, sua mulher estava no quarto, o Leandro tinha ido tomar banho para a gente sair, e falou aquilo. Repito, aproveitando que a gente estava ali apenas nós dois. Pode fazer uma pergunta? O que você viu no Leandro, hein? Olha, eu fiquei tão surpresa com aquela indagação. Imagine, como que ele podia falar daquele jeito? Do próprio filho, inclusive. Porque ele perguntou assim, como se estivesse desdenhando do filho. Sem saber o que dizer, eu falei, ué, como assim, seu Geraldo? O Leandro é uma excelente pessoa. Ele só balançou a cabeça e falou, olha, pode até ser, mas moleque é muito devagar. Você vai me desculpar, mas uma menina bonita assim como você merecia coisa melhor, viu? Aliás, não é por nada, mas de repente, se ele não servir, tem gente que serve. Olha, sabe quando você escuta uma coisa e fica pensando, não, eu não ouvi isso. Não é possível. Sabe, o pai do meu namorado, primeiro dizendo que o filho dele era muito devagar e que eu merecia coisa melhor. E mais do que isso, chegou a insinuar que se, de repente, ele não desse conta do recado, por assim dizer, tinha gente que daria.
naturalmente que se referindo a si mesmo. Mas eu achei uma coisa tão absurda. Tanto que, repito, fiquei ali pensando, meu Deus, será que eu vi isso? Pior é que tinha ouvido. Sabe, coisa mais estranha do mundo. Um verdadeiro absurdo. Olha que homem asqueroso. Foi isso que eu pensei. Me deu até nojo de olhar para a cara dele depois. Porque, além de dizer aquelas bobagens, ele ainda me olhou com aquele mesmo olhar de tarado. Me senti muito mal. Sabe, me deu uma vontade de sair dali, abrir a porta e ir embora para minha casa. Tanto que eu pedi licença e fui lá pro quarto esperar pelo Leandro, que estava no banho. Só que, pro meu espanto, dali a pouco, não é que ele apareceu ali, na porta do quarto? Oi, mocinha, precisa se assustar não, viu? Tava só brincando. Precisa ficar com medo de mim, não. Nesse dia, lembro que eu estava usando uma saia e o safado não tirava os olhos da minha perna. Fiquei morrendo de vontade de contar tudo pro Leandro. Só que, ao mesmo tempo, não queria ficar criando clima ruim ali, né? Imagine, filho brigando com o pai por minha causa. Agora, sabe o que eu fiquei me perguntando? O que foi que aquela menina, mulher dele, viu naquele homem? Como podia? Porque era uma menina bonita e nova. Aceitar um ser asqueroso daquele. Nem era tão velho, mas, sei lá, uma pessoa nojenta. E se ela realmente estivesse na mesma faixa de idade que a minha, ela só podia ter perdido o juízo, viu? Porque eu nunca vi uma criatura assim tão asquerosa. Sei lá, por causa dele. Eu não gostava de ir à casa do Leandro. Sempre que ele me chamava para ir até lá, eu inventava uma desculpa. Tudo para não ir. E para não ter de olhar para a cara daquele cara, né? Respirar o mesmo ar que ele. E, sobretudo, tolerar aquele olhar de, sei lá. Sabe quando a simples presença da pessoa te incomoda? Já com a mãe dele, do Leandro, era justamente o contrário. Era uma pessoa tão bacana. Inclusive, um dia, a gente se viu. E eu aproveitei um momento em que ficamos sozinhos para entrar naquele assunto. Então, dona Eliane, sei que não é da minha conta, mas posso lhe fazer uma pergunta? Por que a senhora e o seu Geraldo se separaram? Ela olhou para mim e deu uma risadinha assim meio... E você ainda pergunta? Você não conheceu ele? Você não achou ele insuportável? Fiquei olhando para a cara dela, na dúvida, se contava ou não contava o que tinha acontecido e o que eu pensava. Mas como estávamos sozinhas, e ela deu a abertura, eu resolvi me abrir. Acho que para a senhora eu posso falar. Eu nem estou indo mais lá na casa do Leandro só por causa dele. Sério? Ele, por acaso, deu em cima de você? Contei a ela tudo o que tinha acontecido. As coisas que ele tinha falado. O jeito como ele me olhava. E ela riu. Não porque tenha achado engraçado, mas eu notei foi um riso assim meio nervoso. Não sei explicar. Depois balançou a cabeça. Fez uma cara assim de... Ao mesmo tempo em que falou. Não acredito que ele fez isso. Esse traste não se emenda. Ele não respeita nada, nem ninguém. Sabe que eu não sei como que eu consegui ficar casado com ele por tanto tempo? Aliás, não sei se você sabe. Talvez o Leandro não tenha comentado nada, mas... Sabe quem era a Camila antes de ela ir morar com o Geraldo? Como marido e mulher? Não. Ele não comentou nada comigo. Mas o que tem a Camila? Não me diga que ela era garota de programa. Não, nada a ver.
ela era namorada do Leandro. O quê? Como assim? Exatamente desse jeito. Você já imaginou uma coisa dessa? O próprio pai roubar a namorada do filho? Pois foi o que o Geraldo fez. Começou a dar em cima da menina, ela acabou caindo na conversa dele, aí terminou com o coitado do Leandro, e semanas depois, adivinha, estava morando com o Geraldo na casa dele. Olha, quando eu soube disso, eu quis matar esse homem. Olha, eu fiquei de queixo caído com aquilo. Não tinha motivo nenhum para duvidar do que ele estava me contando, mas só Deus é que sabe como foi difícil acreditar. Meu Deus! Quer dizer, então, que aquela que fazia às vezes de esposa do Geraldo era namorada do Leandro. Ela tinha terminado com o Leandro para ficar com o velho. Olha a minha ficha que custou a cair. Se é que caiu. Pelo jeito. Ele era mesmo descarado, do jeito que eu imaginava. Imagine, roubar a namorada do próprio filho. Aliás, não entendi por que o Leandro não comentou nada comigo. Segundo a minha sogra, isso já tinha acontecido há quase 2 anos. Lembro que eu perguntei, tá, mas e o Leandro, ele não tomou nenhuma atitude? Você conhece o Leandro, não conhece? Ele tem um coração do tamanho do mundo. Não quis brigar com o pai. Qualquer outro teria se revoltado, até saído de casa, mas ele não. No fim acabou aceitando. E olha que na época, inclusive, eu chamei para morar aqui comigo. Mas ele não quis. Mas ele não gostava da Camila? Deve ter sido difícil para ele, né? Ela só levantou os ombros e não falou nada. Conversei com ele depois. Mais do que conversar, o cobrei. Quis saber por que é que ele não tinha me contado nada. No que ele só respondeu daquele jeito. Sei lá porque não comentei, Monique. Achei que não fosse importante. Meu Deus. Como assim achou que não fosse importante? Devia não só ter me contado, como me prevenido. Olhei para a cara dele e sabe, eu tava com uma desconfiança aqui dentro de mim. Leandro, seja sincero comigo. Vocês dois namoravam, aí veio teu pai e pegou ela para ele. Você conseguiu esquecer essa menina? Não sente mais nada por ela? Que pergunta, Monique. A gente não tá junto? Não foi isso que eu perguntei. Quero saber se você esqueceu mesmo dela. Ou se ainda sente alguma coisa. Ele engoliu em seco antes de responder. E olha, não vou negar, viu? Me senti tão insegura. Apesar de ele ter dito aquilo. Isso faz muito tempo, Monique. Claro que superei. Superou mesmo? Será? Eu não ia lhe contar nada. Mas diante de tudo que tinha descoberto, fui obrigado a contar todas as gracinhas que seu pai tinha me falado. E perguntei se ele não ia tomar alguma atitude. Sabe o que ele me disse? O pai é assim mesmo, Monique. É o jeito dele. Devia estar brincando com você. Olha, eu olhei para a cara desse homem e não acreditei no que ele estava falando. Sabe, não é possível alguém ser tão inocente. Sabe, fiquei olhando para a cara dele e perguntei, brincando comigo? Do mesmo jeito que ele também brincava com a Camila? Quando vocês eram namorados? Você não acha que deve conversar com teu pai?
colocar ele no seu devido lugar em relação a mim? Olha, até hoje não sei se ele falou com aquele ser descarado, aquela pessoa escrota. Só sei que nunca mais coloquei os pés dentro daquela casa. Quer saber? Acho que ele não falou com o pai coisa nenhuma. Sei lá. E o pior é que o nosso relacionamento, meu e do Leandro, mudou depois disso. Ou, de repente, fui eu que mudei, sei lá. Não é só o Geraldo que me incomoda, sabe? Mas tudo que descobri a respeito da Camila. Não gosto de saber que o Leandro a vê todos os dias e convive com ela debaixo do mesmo teto. Tudo bem, ela é agora esposa do seu pai. Mas os dois foram namorados. Por mais incrível que seja isso. Meu maior medo não é que possam, de repente, ter uma recaída. Ou mesmo até que já tenham tido. O que mais temo é que ele ainda sinta alguma coisa por ela. Que até por isso ele não tenha querido ir morar com a mãe. Porque a mãe dele me falou. Quando tudo aconteceu, ela o convidou para morar com ela. Ele não quis. Preferiu continuar ali, naquela casa, onde sua até então namorada tinha passado a dormir na cama do pai. Quer dizer, olha, até hoje eu acho a coisa mais absurda do mundo. Não quero quebrar a minha cara, me decepcionar. Não quero investir o meu sentimento e depois me estrepar. Descobrir que ele ainda gosta dela. E o fato é que minha vida virou um drama depois disso. Não consigo me sentir segura. Muito menos feliz como me senti antes. Tem horas que eu juro, preferi nem ter sabido de nada, porque, desde então, não consigo me livrar desse aperto aqui no peito. Desse nó aqui na garganta, essa vontade de chorar. Desse medo terrível de que a qualquer momento possa perder o amor dele. Porque, meu Deus, o pai ter feito o que fez com ele, tirado a namorada dele e a tomado como esposa, a mãe dele, inclusive, ofereceu sua casa para ele ir morar com ela. E mesmo assim, ele não quis. Continua ali, morando com o pai ladrão, que tinha roubado sua namorada e feito dela sua esposa. E mesmo assim, continua ali. Meu Deus, será que ele ainda gosta dela? Isso me atormenta, dia e noite sem parar. Será que ele ainda sente alguma coisa por ela?